Neste vídeo vamos aprender como gerenciar os cadernos de questões. O primeiro passo é vir à aba Questões Objetivas e a gente cai na listagem de cadernos. Na primeira coluna desta listagem, eu tenho as datas de criação dos cadernos. Por padrão, os cadernos vêm listados do mais recente para o mais antigo. Mas se eu clicar sobre o campo Data, o site inverte e me traz do mais antigo para o mais recente. Se eu clicar de novo, ele volta a trazer do mais recente para o mais antigo. Eu posso também ordenar os cadernos por nome. Basta clicar aqui. Clicando, ele me organiza em ordem alfabética, do início do alfabeto para o fim. Se eu clicar novamente, ele inverte, começa pelo final do alfabeto para o início do alfabeto. A coluna seguinte me indica quantas questões tem o caderno e quantas questões eu resolvi. Por exemplo, o primeiro caderno é chamado de RLQ. Ele tem 2.568 questões e eu ainda não resolvi nenhuma. Eu vou entrar neste caderno e vou resolver algumas questões. Resolvi a primeira e acertei. Resolvi a segunda e acertei. Resolvi a terceira e errei. Vou agora voltar na listagem de cadernos. E o site já me indica 3 questões resolvidas de 2.568. As demais questões ainda não foram resolvidas, elas estão em branco. A próxima coluna me dá o desempenho no caderno. Por exemplo, este caderno de juros tem 5 questões e eu resolvi 4. O meu desempenho nele foi de 60% de acerto, 20% de erros. Vamos abri-lo. Observe então que eu acertei 3 questões, então 3 questões corretas, num total de 5, isso dá 60% de acerto. E eu errei uma questão errada em um total de 5, isso me dá 20% de erro. A outra questão eu não resolvi e nem conseguiria, porque ela foi anulada. Vou voltar à listagem de cadernos. Portanto, essa coluna me indica justamente isso, que eu tive 60% de acerto, as 3 questões que eu acertei, 3 em 5 dá 60%. 20% de erros, uma errada em 5 dá 20%. A outra questão, os outros 20% que estão faltando para inteirar 100, é da questão que eu não resolvi. Neste caso específico, não resolvi porque ela foi anulada. Se eu colocar o mouse sobre o nome do caderno, aparece um botão que parece um lápis. Exemplo. Este botão me permite editar o nome do caderno. Então, eu vou clicar, abre uma caixa de texto e eu posso digitar o novo nome do caderno. Basta dar Enter e o caderno teve seu nome atualizado. Na primeira coluna da listagem, eu tenho a indicação de conclusão do caderno. Se esta coluna apresentar um V em verde, isso significa que este caderno já foi concluído. Ou seja, eu já resolvi as questões que eu queria e eu já entreguei o caderno. Se o caderno estiver sem este V verde, significa que ele não está concluído. Você pode clicar sobre ele e continuar resolvendo. A última coluna me permite realizar 2 tipos de ações. Ela tem 2 botões. O primeiro deles é o copiar filtros.
Então, se eu clicar sobre este botão, o site me apresenta os filtros que eu usei para criar o caderno. Neste exemplo, eu usei o filtro Matéria, selecionei a matéria Raciocínio Lógico Matemático. E usei o filtro Questões, eu pedi para ele remover as questões que não foram comentadas. Se eu clicar na setinha azul, o site copia esses filtros para que eu gere um novo caderno. Então eu vou clicar e o site já abre o gerador de provas com estes dois filtros selecionados. O segundo botão me permite imprimir o caderno. A impressão é assunto para um segundo vídeo. Suponha agora que eu deseje excluir um ou mais cadernos. Como exemplo, eu vou excluir estes dois cadernos sobre matemática financeira juros simples. É bem simples, basta eu selecionar os dois cadernos, então eu venho aqui à primeira coluna e marco os cadernos que pretendo excluir. Assim que eu faço a marcação, o site me habilita alguns botões. O segundo deles me permite justamente excluir os cadernos. Eu vou clicar neste botão. O site me abre uma tela de confirmação, eu clico em OK. E os cadernos foram excluídos. No canto superior esquerdo da tela, eu tenho as pastas. No momento, eu estou na pasta padrão do site, que é chamada de Sem Classificação. É para essa pasta que vão todos os cadernos que eu ainda não classifiquei em nenhuma outra pasta específica. Se eu clicar sobre o nome da pasta, o site me abre a listagem de todas as demais pastas que eu já tiver criado. Neste exemplo, eu já criei a pasta Matemática. E aqui embaixo, o site me permite criar uma nova pasta. Vou fazer isso. Eu vou clicar. Abre uma caixa de texto para eu digitar o nome dessa nova pasta, por exemplo, Direito Administrativo. Clica em OK. O site nos abre então a pasta Direito Administrativo, que por enquanto está vazia, não possui nenhum caderno. Vamos voltar à pasta Sem Classificação, basta clicar no nome da pasta e escolher Sem Classificação. E vamos fazer o seguinte, vamos pegar um caderno que seja sobre Direito Administrativo e vamos migrá-lo para a pasta que acabamos de criar. O caderno está aqui embaixo, eu vou selecioná-lo. Quando eu seleciono, o site habilita dois botões. O primeiro deles me permite mover os cadernos. Então, eu clico aqui, mover cadernos, e o site te pergunta, você quer mover os cadernos selecionados para qual pasta? Nós podemos, então, escolher a pasta Direito Administrativo, que acabamos de criar, a pasta Matemática, que já havíamos criado, ou mover para uma nova pasta. Eu vou mover para a pasta Direito Administrativo. Basta selecionar e clicar na setinha azul. Com isso, o site moveu o caderno selecionado para a pasta Direito Administrativo, que agora não está mais vazia. Eu vou voltar à pasta Sem Classificação e vamos fazer o seguinte, existem vários cadernos sobre português. Então, por exemplo, eu tenho este caderno chamado de Português, este caderno chamado de Gramática, este caderno chamado Crase e Concordância, este outro sobre crase, este outro sobre interpretação de texto, este outro chamado também de Português. Selecionei todos eles e vou movê-los todos de uma vez só para a pasta Português que ainda não existe. Então, eu clico em Mover Cadernos e escolho movê-los para uma nova pasta. Basta confirmar. O site me pede para digitar o nome da nova pasta.
A pasta se chamará português, eu dou OK. O site faz as duas coisas ao mesmo tempo, ele cria a pasta e move os cadernos. Suponha agora que eu deseje apagar a pasta português. Para fazer isso, basta vir ao X vermelho e clicar. Quando eu estou no processo de exclusão de uma pasta, o site me pergunta o que eu desejo fazer com os cadernos da pasta a ser excluída. E eu tenho as opções de mover para qualquer uma das outras pastas. Se o aluno quiser apagar esta pasta e também esses cadernos, ele precisa antes selecionar todos os cadernos, basta clicar aqui. Mandar excluí-los, clicamos neste botão. Deseja excluir os cadernos selecionados? OK. Pronto, agora a pasta português está vazia e eu posso finalmente excluir esta pasta. Deseja excluir a pasta? OK. A pasta foi excluída. Ao lado do nome da pasta existe um botão que parece um lápis. Ele me permite renomear a pasta. Clicando nele, abre uma caixa de texto para eu digitar o novo nome da pasta. Eu clico em OK e a pasta teve o seu nome alterado. Com isso, a gente encerra o vídeo de hoje. Bons estudos e até a próxima!